segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, caríssimos, paz e bem, nós hoje celebramos a festa da Ascensão. Essa festa é um tanto emblemática porque nós celebramos e é um momento de júbilo, mas tentemos pensar um pouco aquilo que eu já há alguns dias estou convidando vocês a fazerem, a situação dos apóstolos neste momento. Depois de todo o sofrimento, da paixão do Senhor, da sua morte, vem a ressurreição. Até ali nós sabemos que estavam desiludidos. O mestre os deixou, o mestre foi traído, abandonado também por eles, reconheçamos. E Jesus ressuscitado fica com eles por 40 dias. Ali também eles tiveram o sonho de que finalmente o reino potente do Senhor vai ser restabelecido. E o que acontece? Jesus volta para junto do seu Pai. Então vejam que é uma situação para os apóstolos não confortável, é uma situação de sofrimento, quase que é uma repetição daquilo que eles já viveram antes. Então tem esse aspecto. Mas por que nós celebramos como uma solenidade? Pelo fato que na ascensão o Senhor passa para os apóstolos e para nós aquilo que é a sua missão. Nós compartilhamos daquilo que o Senhor Jesus veio fazer aqui neste mundo. Então, na verdade, a ascensão soa e pode ser celebrada nesse aspecto como uma passagem da missão do Senhor Jesus. Agora cabe a nós, primeiramente aos apóstolos, mas depois nós que ajudamos aqueles que são sucessores dos apóstolos, ou seja, os bispos, a evangelizar o mundo. É interessante que o porquê nós celebramos a Ascensão 40 dias depois da Páscoa, esta é uma data de Lucas. É Lucas que, na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, coloca que 40 dias depois da ressurreição, o Senhor sobe aos céus. E ele coloca esse episódio em Jerusalém. Também o evangelista João coloca esse episódio em Jerusalém, mas não depois de 40 dias. O porquê, a importância que Lucas dá a esses 40 dias que nós temos o ano litúrgico baseado neste, digamos, calendário de Lucas, porque 40 dias era considerado o tempo de formação de um discípulo. O mestre o formava por 40 dias para depois dar a missão para ele. Por exemplo, nós conhecemos um discípulo no Antigo Testamento, Eliseu, que recebe de Elias uma missão. E Lucas escreve o seu conto da ascensão com base na vocação de Eliseu. Então, Eliseu que é escolhido, Eliseu que é formado, no momento que ele diz o seu sim, ele pede uma coisa, de ter 1/3 do espírito de Elias. E Elias, quando está subindo aos céus, deixa cair o seu manto em sinal de que dá o seu 1/3 do espírito que ele pede. E o que faz o Senhor Jesus no momento da ascensão? Promete o seu espírito, a solenidade do próximo domingo, para que nós possamos fazer como ele fez, para que nós possamos anunciar o Evangelho, o Reino de Deus, com a força do Espírito Santo. Ora, caríssimos, hoje nós no Evangelho, escutando o Evangelho de Mateus, nós primeiramente vemos que Mateus coloca
o episódio da ascensão, não em Jerusalém, como na primeira leitura coloca Lucas, mas coloca na Galileia e coloca sobre um monte. Diversos momentos importantes do Evangelho de Mateus acontecem sobre um monte. Então, se nós pensamos o longo sermão da montanha, mesmo as tentações, tem um momento que é sobre o monte, a transfiguração do Senhor, a morte do Senhor, a cruz, mas também agora o Evangelho começa assim. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Anunciar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus, receber dele a missão, é fazer a experiência de obedecer ao Senhor ressuscitado e ir para um lugar de uma experiência radical, uma experiência de encontro com Deus. Se anuncia um Jesus com o qual se fez uma experiência de encontro primeiro. Então, por isso se vai ao monte, o lugar do encontro, o lugar da transformação, o lugar da conversão, para ali sim fazer a experiência de um encontro definitivo com o Senhor. Ora, os apóstolos estão ali, sobre o monte, e ali então o apóstolo vai dizer uma coisa curiosa, o evangelista. Alguns ainda duvidavam. Estranho, né? Se nós estamos fazendo uma experiência os apóstolos que são enviados, e se diz, ainda alguns duvidavam, como é possível? Lucas, Mateus, mas também os outros evangelistas, nunca apresentaram a comunidade apostólica como uma comunidade de perfeitos, mas uma comunidade de homens que têm perfeição e que são escolhidos pelo Senhor Jesus. Mas a fé convive com a dúvida. Não é porque eu creio que eu não tenha dúvida, mas é justo essa dúvida que deve me impelir na busca de uma resposta que vem pela fé. Eles ainda têm dúvidas. A certeza nós teremos no paraíso, na vida eterna, mas enquanto caminhamos nesta vida, a fé convive com a dúvida. Os apóstolos ainda duvidavam, e assim Jesus os envia, e vai dizer assim: ide, fazei discípulos. E como é que se faz discípulos? Primeiro, através da via sacramental, batizando-os. E depois, uma outra dimensão, depois daquela sacramental, ou concomitante àquela sacramental, ensinando-os. Então, a dimensão da vida litúrgica, da vida sacramental da igreja, porque não é a teoria, a catequese sobre Jesus que nos faz os seus discípulos, mas é o batismo que nos configura a imagem do ressuscitado, batizando-os e ensinando-os. Então, o trabalho nosso de discípulos, aquele de anunciar o Senhor através da dimensão litúrgica, através da dimensão pastoral da catequese. Mas, no final do Evangelho, nós temos uma expressão de Jesus que acalenta o nosso coração, nos dá um respiro, uma esperança, uma serenidade. Somos como os discípulos, ainda cheios de dúvidas, mas o Senhor Jesus vai dizer: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. É uma tradição bíblica que a cada vez que alguém é chamado, nós encontramos isso na história, por exemplo, de Jacó, nós encontramos isso em Moisés, nós encontramos em Paulo, que alguém é chamado, tem medo da missão, tem pavor daquilo que pode acontecer, um temor, e o Senhor garante: eu estou com você, eu vou te livrar do mal. Jesus envia os seus discípulos para fazer outros discípulos, para batizar e para anunciar, mas garante: eis que estou convosco. Assim, o Evangelho de Mateus, que começa falando do Emanuel, o Deus conosco, termina afirmando que este Deus conosco permanece com a sua igreja, com os apóstolos do seu tempo, mas hoje, para que nós não sejamos nunca abandonados, com a presença constante do ressuscitado. A ascensão do Senhor é uma festa então importante, porque o Senhor passa para nós a missão que recebeu do Pai. Ele veio para anunciar o reino, e agora cabe a nós, discípulos de hoje, anunciar este reino. Que nós possamos ser fiéis,
no nosso limite, nas nossas dúvidas, quando nós balançamos na nossa fé, mas permaneçamos fiéis na fé no ressuscitado, para que nós possamos, com a nossa vida, com os sacramentos, com a palavra, anunciar o reino de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.